Olá pessoal, estamos de volta com mais um conteúdo do canal e hoje eu trago para vocês alguns dos melhores investimentos para este ano de 2025. Então, se você está pensando em começar a investir o seu dinheiro este ano e ainda não sabe qual investimento aplicar, neste vídeo vou te mostrar quais os ativos financeiros podemos investir para aproveitar esse contexto econômico que o país está passando, com inflação alta e os juros sendo elevados constantemente. A combinação de uma Selic alta e inflação acima da meta torna esse ano especialmente estratégico para os investidores. Os investimentos, tanto em renda fixa como em renda variável, oferecem oportunidades interessantes para quem deseja rentabilidade e diversificação. Então, a pergunta que se faz é: com esse cenário de Selic alta e inflação acima da meta estipulada pelo governo, quais os investimentos que se destacam mais? A expectativa é que a taxa Selic alcance 15% ou até mais ao final do ano e crie um cenário muito favorável para investimentos pós-fixados atrelado a esse indicador, que é o CDI. É o IPCA, é um indicador usado para medir mensalmente a variação dos preços de produtos e serviços. Como mostra essa notícia, a Itaú eleva a projeção para a Selic em 2025 a 15,75% e não prevê cortes até 2026. Desde o último aumento da Selic, de 1 ponto percentual em dezembro de 2024, as expectativas de inflação para 2025 e 2026 têm piorado. Itaú passou a ver a taxa Selic em 15,75% ao final de 2025, de 15% anteriormente, apontando para a desancoragem adicional das expectativas de inflação e maior deterioração do real no último mês, com razões para a projeção de um aperto mais acentuado nos juros pelo Banco Central. Em dezembro, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano. Sinalizou mais 2 aumentos da mesma magnitude nas primeiras 2 reuniões do ano, que levaria a taxa a 14,25%. Desde então, as expectativas de inflação do mercado para esse ano e o próximo têm piorado. Na pesquisa Focus divulgada nesta segunda, os analistas consultados pelo Banco Central previram que o IPCA atingirá a alta de 5,08% e 4,1% em 2025 e 2026, respectivamente. Em 9 de dezembro, última pesquisa publicada antes da decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, os analistas viam a inflação em 4,59% este ano e em 4% no próximo. Uma semana depois, em 18 de dezembro, o dólar ainda atingiu a máxima histórica de R$ 6,26, o que ajudou a piorar ainda mais a percepção dos agentes financeiros, os indicadores macroeconômicos, mesmo que venha recuando e se aproximando do patamar de R$ 6 nas semanas seguintes. Real mais depreciado e expectativas desancoradas indicam a necessidade de avançar ainda mais em territórios contracionistas, apontou a nota assinada pelo economista-chefe Mário Mesquita. Caso haja nova rodada de depreciação da moeda ou deterioração adicional nas expectativas, não é possível descartar uma extensão do ciclo e, eventualmente, uma postergação dos cortes em 2026, acrescentou. Além dos 2 aumentos já indicados pelo Banco Central, o banco vê mais 2 altas de 0,75 ponto percentual na terceira e na quarta reuniões do cupom do ano, em maio e em junho. Em 2026, a expectativa é que a Selic recue para 13,75%, de 13% que já era esperado anteriormente, E para finalizar aqui, ele fala: em relação à inflação, o Itaú aumentou suas estimativas de alta do IPCA em 2025 em 0,8 ponto percentual, a 5,8%, e previu o avanço de 4,5% em 2026, de 4,3% na projeção anterior. Os investimentos que mais se destacam nesse cenário que vamos ver agora são alternativas vantajosas para quem busca segurança, rentabilidade e previsibilidade. São investimentos conservadores e estáveis, que pode ser uma boa opção para quem está começando no mercado financeiro. Agora vou rodar a nossa vinheta e logo depois vou mostrar alguns dos investimentos mais indicados pelos especialistas para esse ano de 2025. Então, pessoal, já deixe o seu like para fortalecer o canal, inscreva-se se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações para começar a receber conteúdos relevantes, assim como esse. E por último, pessoal, deixe seus comentários se já investem em algum tipo de aplicação financeira, ok? Agora sim, vamos à nossa vinheta.
Voltaremos na sequência. Então vamos começar com os investimentos em renda fixa, pessoal. Está com a segurança e rentabilidade em alta. Como é possível observar, em 2025, a renda fixa assume o papel de protagonista no mercado de investimentos. Com taxas de juros elevadas, esses ativos não apenas oferecem proteção contra a inflação, mas também retornos consistentes, voltados para investimentos mais conservadores. Então vamos começar com os CDBs, que são os certificados de depósitos bancários. Assim como outros títulos de renda fixa, os CDBs rendem de acordo com os índices de referência, e esse formato varia de acordo com o que o banco quis colocar como prêmio pelo empréstimo. Há 3 formas básicas de se classificar um CDB, com base no seu rendimento. Pode ser pré, pós-fixado e híbrido, e eles funcionam da seguinte maneira. Nos CDBs pré-fixado, a rentabilidade é definida no momento da aplicação. Você sabe hoje quanto vai sacar lá na frente, quando o investimento vencer. Isso costuma facilitar as operações e te blinda de oscilações no mercado, se você segurar o título até o final. Um CDB pré-fixado funciona da seguinte maneira. O investidor escolhe um valor para investir e um prazo para o CDB, que pode variar de meses a anos. No momento da aplicação, o banco informa a taxa de juros que será aplicada no investimento. Essa taxa é fixa, não muda durante o período do CDB, por exemplo, 10% ao ano. Ao final do prazo, o investidor recebe o valor aplicado mais os juros acumulados. O rendimento total é calculado com base na taxa pré-fixada e no tempo do investimento. Nos CDBs pré-fixados, existem 2 formas de liquidez. Tem a liquidez diária, onde o investidor pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. O resgate antecipado é simples e flexível. O valor investido é devolvido junto com os juros acumulados até a data do resgate. E essa taxa de rentabilidade é pré-definida. E a outra forma é a liquidez no vencimento. O resgate só pode ser feito após o prazo acordado. CDBs fechados de médio e longo prazo pagam mais, porque tem a certeza que o dinheiro ficará lá até o vencimento. Já os CDBs pós-fixados se baseiam em algum índice ou taxa de mercado, podendo ser o IPCA, junto a uma taxa fixa, ou CDI normalmente. Eles costumam vir em porcentagem, como por exemplo 110% do CDI, ou no caso de melhores CDBs do mercado, 130% do CDI. Se a taxa básica CDI estiver, por exemplo, 10% ao ano, 110% significam 11% ao ano. Porém, pessoal, como nem tudo são rosas, caso as taxas caiam, a rentabilidade acompanha esse movimento, sendo menor em alguns meses e maior em outros. E o Copom, o Comitê de Política Monetária, mexer mais do que 2 vezes na taxa ao ano, a taxa Selic, você acaba tendo uma média geral no período, tornando esse número muito mais quebrado do que os exemplos demonstram. Agora, os títulos híbridos, normalmente atrelados ao IPCA, prometem 2 coisas: manter seu poder de compra, no caso do IPCA+, e uma rentabilidade real. Um título desses teria forma IPCA mais 4% ao ano. Assim, todo o IPCA do ano seria acrescido de 4% na hora de ter a sua rentabilidade. Repare também que o número é bem menor do que os dos títulos pré-fixados. Outro tipo de investimentos que podemos considerar em destaque, pessoal, é o Tesouro Direto. Os investimentos no Tesouro Direto possuem liquidez diária, ou seja, você pode resgatá-los a qualquer momento, quando achar conveniente para os seus objetivos. Porém, no caso dos pré-fixados, você recebe os seus juros de acordo com os dias que o dinheiro ficou aplicado. Todas as operações do Tesouro Direto são 100% garantidas pelo Tesouro Nacional. Isso significa que o Tesouro é o investimento mais seguro do Brasil. Tem vários tipos de títulos disponíveis, como veremos a seguir. O primeiro é o Tesouro Pré-fixado. É um título público que oferece uma rentabilidade fixa, ou seja, o investidor sabe o valor que receberá no vencimento do título. O funcionamento do Tesouro Pré-fixado é o seguinte: o investidor empresta dinheiro para o governo usa o dinheiro em projetos e serviços públicos, o Tesouro Nacional paga um rendimento fixo ao investidor. O Tesouro Pré-fixado é ideal para quem quer planejar os investimentos de forma mais seguras, sem depender da variação da economia. Agora, algumas vantagens e desvantagens desse tipo de título. Primeira vantagem: o investidor sabe exatamente o valor que receberá no vencimento do título. E a segunda: o rendimento é fixo e não varia dia a dia. A desvantagem: se o investidor sacar o recurso antes do vencimento, pode perder dinheiro, pois como é pré-fixado,
você vai receber os seus juros de acordo com o tempo que o dinheiro ficou aplicado. O rendimento nominal também precisa ser corrigido pela inflação para saber o rendimento real. E os rendimentos estão sujeitos ao imposto de renda. O Tesouro Pré-fixado pode ser comprado no site do Tesouro Direto ou em instituições financeiras autorizadas. No pré-fixado tem 3 formas de você investir. Tem o Tesouro Pré-fixado 2027, o Pré-fixado 2031 e o Pré-fixado 2035. Esse aí com juros semestrais. Cada qual com a sua rentabilidade, o investimento mínimo e o preço unitário e o vencimento. Tá? Segunda opção, pessoal, é o Tesouro Selic. Tem 2 formas de investir. Tesouro Selic 2027 e Tesouro Selic 2029. Vem cada qual com a sua rentabilidade anual, investimento mínimo, preço unitário e vencimento. O investimento no Tesouro Selic é um tipo de aplicação financeira que consiste na compra de títulos públicos com rentabilidade atrelada à taxa Selic. A taxa Selic, como a gente sabe, é a taxa básica de juros da economia, né? O Tesouro Selic é um título pós-fixado, o que significa que a rentabilidade é calculada com base na taxa Selic do período. Por isso, o rendimento mensal é obtido dividindo a taxa Selic anual por 12. O Tesouro Selic é considerado um investimento seguro e com liquidez diária. Uma boa opção para quem quer realmente começar a investir, né? Sair da poupança e investir num ativo que te dê rentabilidade. É o caso do Tesouro Direto, né? Construir uma reserva de emergência, pois o Tesouro Selic é uma das melhores opções, na minha opinião, pessoal, para se construir a sua reserva de emergência e economizar para o objetivo de curto e médio prazo. O terceiro título é o Tesouro IPCA+, é um título de renda fixa do Tesouro Nacional que paga juros acima da inflação. O investidor empresta dinheiro ao governo e recebe o valor investido corrigido pela inflação e acrescido de uma taxa fixa. O Tesouro IPCA+, é considerado um investimento seguro e acessível. Como funciona? O investidor empresta dinheiro ao governo, o governo se compromete a reembolsar o valor corrigido pela inflação acrescido de uma taxa fixa. O investidor recebe o valor investido corrigido pela inflação e acrescido da taxa fixa no momento de resgate. Existem diferentes tipos do Tesouro IPCA+, como por exemplo o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Agora, os 2 últimos títulos, pessoal, do Tesouro Direto são versões do Tesouro IPCA+. O primeiro é o Tesouro Educa Mais e o segundo é o Tesouro Renda Mais. Esses títulos do Tesouro Educa Mais e Tesouro Renda Mais foram criados pelo governo federal para incentivar a poupança e o planejamento financeiro. O Tesouro Educa Mais é um título de renda fixa que visa incentivar a poupança para o custeio de estudos. Foi criado para incentivar a poupança de longo prazo. É uma parceria do Tesouro Nacional com a B3. É atrelado ao IPCA, o Índice de Inflação do Brasil. Pode ser utilizado para pagar parcelas de graduação, intercâmbio, moradia e material. Qualquer pessoa física com mais de 18 anos pode investir. Já o Tesouro Renda Mais é um título público que visa complementar a aposentadoria. Rende acima da inflação. O investidor recebe o valor acumulado em parcelas mensais com correção monetária pelo prazo de 20 anos. Pessoal, para a gente saber as rentabilidades de cada título do Tesouro Direto, a gente entra no site do próprio Tesouro Direto e entra nessa página aqui. E para conferir esses rendimentos, a gente tem que entrar no horário do funcionamento do mercado, tá, pessoal? Tem um horário de funcionamento aqui, ó, das 9h30 às 18 horas. E aqui a gente vê que tem a atualização, tá? Esses rendimentos, isso aqui muda constantemente. Então eu vou passar devagar aqui para vocês irem conferindo a rentabilidade de cada título, tá? Aqui começa o Tesouro Pré-fixado, né? As três opções. Depois o Tesouro Selic. Depois começa o Tesouro IPCA+. E mais embaixo o Tesouro Renda Mais. Por último, o Tesouro Educa Mais. Várias opções aqui. Ok, pessoal? Aqui já dá para vocês terem uma ideia, tá? Então é isso aí. Vocês entram no site do Tesouro Direto, verificam a rentabilidade de cada título do Tesouro. Ok? Mais um investimento que se destaca, ainda de renda fixa, pessoal. Nesse cenário de juros e inflação alta, são as LCIs e LCAs. São investimentos de renda fixa que funcionam de forma semelhante aos CDBs. Elas são emitidas por instituições financeiras
e funciona como um empréstimo ao banco. Em troca, o investidor recebe uma remuneração, os juros, durante o período em que mantiver o investimento. Como funcionam as LCIs e LCAs? O investidor empresta o dinheiro ao banco, o banco usa o dinheiro para financiar a empresa do setor imobiliário, no caso de LCIs, ou do agronegócio, no caso da LCAs. O investidor recebe uma remuneração, que são os juros, durante o período que mantiver o investimento. As LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda. Além disso, são garantidas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, em até R$250 mil por CPF. A desvantagem de investir em LCIs e LCA, pessoal, é a baixa liquidez e o prazo de carência. Resgatar o dinheiro antes do vencimento pode ser difícil, resultar em perdas financeiras. As instituições financeiras podem cobrar taxas pelo resgate antecipado. Quanto ao prazo de carência, o investidor não pode resgatar o dinheiro com um período mínimo, que varia de 9 a 12 meses. Desobedecer o prazo de carência pode resultar em multas. E também, pessoal, na renda variável, existem algumas opções de investimentos. Pode se destacar esse cenário de juros e inflação alta, pois embora o cenário de 2025 demande cautela para a renda variável, há boas oportunidades para quem deseja diversificar. Ativos como BDRs, ETFs e fundos imobiliários pode se beneficiar do dólar valorizado e da alta da inflação, desde que sejam avaliados criteriosamente. Os ETFs que acompanham índices internacionais e os BDRs de empresas globais se destacam como alternativas para a diversificação. Com dólar em alta, esses ativos oferecem proteção contra a desvalorização do real e ampliam o acesso a mercados estrangeiros. Já os fundos imobiliários, de certa forma, acompanham e protegem da inflação. Mas é importante lembrar que eles também estão sujeitos a riscos de mercado, como vacância e variação nos preços das cotas. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Mostrei para vocês alguns dos investimentos mais indicados pelos especialistas para aplicar o nosso dinheiro e aproveitar esse momento de juros altos e inflação acima da meta. Vocês precisam estudar direito o ativo, ver como é que funciona e se está de acordo com o nosso perfil. Então, se gostaram do conteúdo, peço que deixe seu like e os comentários a respeito do assunto, ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.